Olá, quinto ano. Vamos retomar nosso conteúdo sobre cartografia. Vou trazer aqui mais alguns elementos para contribuir com esse conhecimento desse conteúdo, tá bom? Retomando a página 133, que é onde fala sobre o que é a cartografia, certo? Que é a ciência que trata da representação gráfica da superfície terrestre, certo? E nós temos aí o mapa como esse elemento, né? Como esse instrumento de representação gráfica da Terra. E dentro dele os elementos que são essenciais para que esse mapa seja, né, interpretado pelas pessoas que vão fazer a leitura. Porque o mapa nós conseguimos fazer a leitura, né, dentro daquele que é constituído o mapa. O mapa tem que ter título, tem que ter legenda, tem que ter símbolos, escala, orientação espacial, fonte e data. São importantes para a orientação do mapa. Deixa eu pegar aqui para ficar melhor. Na página 134, vieram algumas palavras em destaque que nós não exploramos, né, o significado delas dentro desse contexto para que vocês conseguissem compreender. Que diz assim: devido ao formato da Terra para representar o espaço terrestre, os cartógrafos tiveram de determinar uma linguagem geométrica, né, e próxima à forma de geóide. Geóide aí é a forma da Terra que não é específica, né? Nós sempre pensamos que é esférica, né, redonda, e ela é achatada. Então, essa é a explicação da palavra, né, geóide na geografia. E elipsoide também vem aí como outro instrumento, né, que também estuda a forma da Terra. Então, são duas palavras, né, diferentes do que nós estamos acostumados, né, a ouvir, mas elas trabalham justamente, né, o modelo, né, o formato que a Terra é, certo? Achatada. E os polos, né, cada ponto extremo da Terra. Então, essas três, né, palavras aí têm significados importantes, né, dentro, né, do estudo da cartografia, certo? Vamos estar relembrando também agora aí as representações importantes, né, que temos aí o globo terrestre, né, que dentro dele vem todo, né, o mundo dentro desse globo terrestre. O mapa também, que é a representação aí da superfície plana, né, os aspectos geográficos naturais, culturais ou artificiais, porque o mapa aí ele vai trazer de acordo com o local onde ele está mostrando. Por exemplo, quando os primeiros mapas existentes no mundo, os portugueses eles só viam terras, né, água e uma grande parte da floresta. Não tinha, né, como nós vemos hoje, a divisão, né, de regiões e cidades não existiam, certo? Então, a princípio foi esse primeiro mapa que eles, né, vivenciaram ao encontrar nossas terras. Depois é que foi feita toda aquela divisão até chegar ao que nós temos hoje, né, no nosso país, que é a divisão das regiões, né, e por regiões nós temos capitais, estados, cidades e seus bairros, ok? Na página 135 também vimos a questão da carta, que aparentemente parece um mapa também, que é um modelo de carta diferente do que nós conhecemos, né? E nessa carta aí traz a posição da superfície, né, de uma forma mais detalhada, né? E aí eu trago novamente o exemplo onde os portugueses queriam, né, estar explorando aí ao Brasil, mas também quando em outros mapas específicos atualmente podemos vivenciar, né, nele, interpretar a organização, por exemplo, das regiões em relação ao que cada região produz, né, de acordo com o que ela produz, certo? Aqui produz algodão, aqui produz o trigo, aqui tem grandes, né, fábricas, indústrias. Então, um mapa desse tipo também pode ter essa leitura. E a planta, fiz a orientação, né, de que esse tipo de planta é bastante importante para, né, construção de projetos antes de construir, né, condomínios ou outros projetos que sejam, né, desenvolvidos. E também uma maquete, né, que é um instrumento ainda usado por grandes empresas, né, de construtoras para se dar início à construção de, né, algo, né, grandioso, como, né, condomínios, shoppings, né, parques. São bastante interessantes, né, nesse momento. E também a questão da foto aí. Essa foto aí, gente, ela é bastante próxima. Então, às vezes a pessoa quer, né, o foco do mapa, então ele vai chegar bem próximo, vai ter essa foto que ela vai estar demonstrando o espaço que ele quer, né, naquele momento visualizar,
certo? Nós podemos ter esse tipo de imagem quando usamos o mapa no nosso celular, certo? No Google Maps. E aí, fizemos, né, onde eu volto a questão da importância da cartografia aí, né? Que essas representações, né, terrestres, né, da nossa Terra e do espaço são bastante importantes para o homem, né, em relação à condução de muitos, né, trabalhos. Não é por acaso que o mapa existe, ele tem uma finalidade muito importante. Por isso que ele tem que seguir todo aquele critério, né, ter todos aqueles elementos para que seja um mapa, né, bem interpretado. Dentro desse mapa eu tenho que ter aí, né, observar a legenda que vai me, né, orientar, tem a escala. Alguns mapas trazem uma escala em relação aos quilômetros, né, de uma cidade a outra, ou, né, uma distância maior, dependendo do local que você vai seguir, né, caso seja um local onde você precise ter uma escala, um espaço onde vai ter o mar, por exemplo, que aí tem que ser bem mais distante, porque, né, a quantidade de água também, para que você chegue, por exemplo, a outro continente. Então, no mapa a gente consegue, né, vivenciar bastante isso, certo? E também, né, vimos algo bastante interessante, que foi sobre as vistas. A vista frontal, lateral e oblíqua. E aqui eu trouxe para vocês, certo, um exemplo, né? Aqui eu tenho a imagem de um carro em 3 posições diferentes. Né? E aqui a gente pode perceber que ele está, né? Podemos vivenciar, né? Observá-lo com uma vista, né? Em vistas diferentes por conta da posição em que ele está. Por exemplo, o carro nessa etapa aqui, ele está, né, de frente, né, para nós. Então eu chamo de vista frontal. É quando, né, observamos, né, de frente. E aí a gente vai observar aqui, né, o objeto. Eu também posso fazer isso com outro objeto, por exemplo, se eu usar aqui, né, o controle remoto, vista frontal aqui, certo? E esse formato ele vai estar igual à segunda imagem, né? Porque você vai ver se ele assim, ó, tá bom? De frente para você. E a segunda imagem aqui, você vai ter essa vista vertical, que você vai ver o carro de cima, certo? Aqui, ó, vertical, você consegue visualizar o carro de cima. E temos a vista lateral, que pode ser esquerda ou direita, né, do carro, ou do objeto que você está observando. Então, são importantíssimas. Ah, mas tá faltando uma vista. Isso é exatamente, eu trouxe ela em outro exemplo, porque diferente da vista vertical, você também consegue visualizar a oblíqua de um ponto parecido. Porém, aqui, ó, a oblíqua aqui, diferente do carro aqui, ó. Ele também vê ela, né, de cima, mas ele não vai ver a parte de cima. Ele pode estar vendo um lado ou o outro, certo? Só um instante. Do objeto, no caso é a casa. Diferente do carro que você vai ver a parte de cima, literalmente. Então, nesse momento aí, certo? O garoto está vendo uma vista oblíqua. Então, a diferença da vertical para a oblíqua. Ele está vendo de cima, só que ele não está vendo o teto de cima. Ele está vendo apenas um lado dele, porque é a posição a qual ele está. Certo? Para ele ver de cima, seria esse formato aqui, aí teria que ver o telhado todo da casa, certo? Então, são formas diferentes de você ver, né, o objeto de acordo com o ponto em que você esteja, certo? Da observação. Ok? Então, é bastante interessante a gente saber disso, porque temos algumas dificuldades em ver essa questão, né, da vista, de que posição está o objeto, né? E temos a dificuldade de nos orientar e de explicar, tá bom? Então, retomando a questão da cartografia, que é de suma importância, né, para os nossos estudos, porque nós conseguimos aí representar, né, dentro, né, do mapa, né, por exemplo, o nosso país, né, e dentro do nosso país eu posso ver muita coisa, ver a questão da vegetação, os biomas, por exemplo, podem ser organizados de forma cartográfica, porque os biomas, eles, né, existem
de acordo com cada região. Tem região que se repete, mas tem região que tem 2 biomas ou região que só tem um bioma, certo? No caso da nossa região, que é a Nordeste, nosso bioma é Caatinga. Então, dentro do mapa, a gente pode fazer essa interpretação. Então, a cartografia, ela nos, né, conduz a essa orientação. E é necessário que ele tenha título, né, que dentro dele tenha uma legenda para orientar. Essa legenda, no caso dos biomas, veria, né, a cor para cada região e o nome do bioma. E dentro do mapa também teria as mesmas cores para que a gente pudesse identificar onde cada bioma estaria. A fonte de onde foi tirado, né, com data, tudo direitinho. E a orientação, né, aí espacial, né, que indica a direção, né, os pontos cardeais dentro desse mapa. Certo, gente? Então, vocês têm uma atividade. Vai ter um para casa que não é no livro. Eu vou colocar lá na plataforma, que é uma atividade que eu vou enviar em PDF, alguns questionamentos sobre esse assunto de hoje, revisando o que nós já vimos, tá bom? Então, na próxima aula eu vou querer corrigir essa atividade. Então, logo mais vocês vão abrir lá e vão realizar ela em casa, tá bom? Até a próxima aula.